Olá pessoal, eu sou o Luiz Henrique, seu narrador, e você está no canal Histórico da Bíblia. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na fascinante história de A Queda de Salomão, Idolatria e Julgamento Divino. Não se esqueça de deixar aquele like campeão, inscreva-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, prepare-se e vamos começar. Olá pessoal, bem-vindos ao Histórico da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de Salomão, o rei mais sábio de Israel, cuja incrível sabedoria e trágica queda são lições valiosas até hoje. Você já ouviu falar de um rei que tinha o dom da sabedoria, mas cujo harém de 1000 mulheres levou à sua queda? Esta é a história de Salomão, o mais sábio, rico e poderoso rei da história bíblica. Ele fez Israel grande, mas tinha uma fraqueza: as mulheres. Seu desejo por mulheres ofuscou seu julgamento. E embora Salomão tivesse tudo para ser o maior rei de Israel, ele acabou sendo o pior. Deus concedeu a Salomão o dom da sabedoria, e ele fez de Israel um reino poderoso, cheio de riquezas e relações comerciais com reinos distantes. Mas seu harém era um jardim luxuriante composto por 700 esposas e 300 concubinas, cada uma de um canto diferente do mundo conhecido. Princesas do Egito com olhos misteriosos, damas de Moabe, mulheres de Amon, Edom e Sidom, cada uma com suas próprias histórias e sonhos entrelaçados. Na magnífica corte de Salomão, o harém tornou-se um labirinto de intrigas políticas e alianças frágeis. Com cada união, Salomão selava pactos que garantiam a paz para seu reino. Cada mulher trazia um pedaço de sua terra natal, transformando o palácio em uma tapeçaria viva de culturas misturadas. Mas essas uniões eram uma espada de dois gumes, pois também trouxeram os deuses e práticas de seus países, desafiando a fé pura de Israel. Então foi seu harém de 1000 mulheres a razão de sua queda? Neste vídeo, exploraremos a história de Salomão, desde seu incrível legado de sabedoria até sua derrocada. Ele realmente foi capaz de controlar os demônios? Quais foram as consequências de sua morte para o reino de Israel? Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história bíblica incrível. Vamos começar na antiga cidade de Jerusalém, no ano 990 a.C., onde nasceu um novo príncipe. Seu nome era Salomão, que significa pacífico e amigo de Deus. Salomão foi concebido do relacionamento entre Batseba e o rei Davi, o bravo pastor que derrotou Golias. A história de Salomão começou marcada por um segredo sombrio: o relacionamento adúltero entre o rei Davi e Batseba, que na época era casada com Urias, o hitita, um valente soldado do exército de Davi. Em uma tentativa desesperada de esconder seu pecado, o rei enviou Urias para a guerra, ordenando que os outros soldados o deixassem desprotegido no campo de batalha. Como era de se esperar, Urias encontrou a morte em combate. No entanto, os olhos de Deus não estavam cegos para as ações do rei. A morte do primeiro filho de Davi e Batseba foi vista como um julgamento divino, um castigo pelo adultério cometido. Mas, em meio à tristeza e ao arrependimento, Deus mostrou sua misericórdia. Ele perdoou o rei Davi, e dessa reconciliação nasceu Salomão, uma oferta de paz entre o céu e a terra. O jovem príncipe cresceu sob a tutela de um homem sábio e enigmático, o profeta Natã. Enquanto o rei Davi cuidava dos assuntos do reino, Natã tornou-se mentor e guia de Salomão, moldando sua mente e espírito com profundos ensinamentos e revelações divinas. Natã, com seu olhar penetrante e voz calma, via um destino extraordinário em Salomão.
Através de seus olhos, o profeta percebia a centelha de sabedoria e a promessa de grandeza que ardia no coração do jovem príncipe. Mas então, Natã começou a tecer um plano audacioso. O profeta sabia que Salomão não era o primogênito de Davi e que havia irmãos mais velhos que poderiam reivindicar o trono. Natã também guardava um segredo sombrio. Ele conhecia toda a história do adultério entre Davi e Batseba, a mãe de Salomão. Com astúcia e determinação, Natã decidiu usar esse conhecimento a seu favor. Em audiências privadas com o rei Davi, Natã começou a plantar a ideia de que Salomão estava destinado a ser o herdeiro do trono. Com palavras cuidadosamente escolhidas e visões proféticas, o profeta convenceu o monarca de que escolher Salomão era a vontade de Deus. Assim, pouco a pouco, Davi começou a ver em seu filho mais jovem a promessa de um futuro glorioso. Quando Davi adoeceu e sua morte se aproximou, ele reuniu forças para reafirmar sua decisão e nomear Salomão como seu sucessor legítimo. No entanto, o jovem Salomão, com apenas 15 anos, sabia que seu reinado nascera sob a sombra da ameaça. As palavras de advertência de seu pai ecoavam em seus ouvidos, lembrando-o de estar vigilante contra inimigos potenciais que poderiam conspirar contra ele. E assim, com uma resolução que superava sua idade, Salomão embarcou em uma extensa purga para garantir seu poder. Joabe, o principal general de Davi, que havia apoiado a reivindicação de Adonias ao trono, foi uma das primeiras vítimas da purga. Assim, Salomão deixou claro que ninguém estava salvo de sua justiça implacável. Em seguida, ele eliminou Adonias, cortando qualquer possibilidade de conspiração contra ele. Mas o jovem rei não parou por aí. Com uma visão estratégica que superava sua idade, Salomão se propôs a fortalecer a força militar do reino e iniciou a forja de uma aliança com o poderoso faraó do Egito. Assim, ele tomou a filha do faraó como sua primeira esposa, selando um pacto que prometia fortalecer os laços entre as duas nações. A união com a princesa egípcia, envolta em sedas e joias exóticas, foi um sucesso. Infelizmente, Salomão pensou que unir-se a mulheres poderosas de outros reinos era o caminho mais rápido para expandir seu reino. Esse pensamento o assombraria mais tarde. Mas em uma noite tranquila, enquanto o jovem rei Salomão descansava em sua cama, ele mergulhou em um sonho profundo e revelador. Nesse sonho, Deus apareceu diante dele e, com uma voz ressonante e cheia de graça, disse a Salomão: "Peça o que quiser, que eu lhe darei." Salomão, com um coração humilde e consciente da imensa responsabilidade que recaía sobre ele, respondeu: "Mostraste grande bondade ao teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti e justo. Sincero de coração, concede ao teu servo um coração discernente para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo?" O pedido de Salomão agradou ao Senhor, que reconheceu a pureza de seu coração e seu desejo de governar com sabedoria. Deus, satisfeito, respondeu: "Já que você pediu isso e não uma vida longa ou riquezas para si, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Vou dar-lhe um coração sábio e discernente, de modo que nunca houve ninguém como você, nem haverá." Assim, Salomão acordou de seu sonho, carregando consigo o presente mais precioso que um governante poderia desejar: a sabedoria e o discernimento concedidos pelo próprio Deus. Este encontro divino marcou um ponto de virada na vida de Salomão, capacitando-o a liderar seu povo com justiça, compaixão e compreensão incomparáveis.
A sabedoria de Salomão tornou-se lendária, atraindo pessoas de todas as nações que ansiavam por ouvir suas palavras e aprender com seu conhecimento. Como está escrito: e todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus havia colocado em seu coração. Esta sabedoria foi refletida em um dia memorável, quando duas mulheres se apresentaram diante do rei Salomão, ambas alegando ser a mãe do mesmo bebê. Com lágrimas nos olhos e vozes trêmulas, cada uma narrou sua versão da história, clamando por justiça e reconhecimento de sua maternidade. O bebê, alheio à disputa, estava nos braços de uma das mulheres, enquanto a tensão na sala do trono se tornava palpável. Ele emitiu um decreto que deixou todos os presentes estupefatos. Tragam-me uma espada, cortem a criança viva em duas e deem metade a uma e metade a outra. Um silêncio sepulcral invadiu a sala, enquanto os presentes prendiam a respiração diante da proposta chocante do rei. Então, a verdadeira mãe do bebê, com o coração dilacerado pelo amor transbordante, exclamou: ah, meu senhor, dê a criança viva a ela e não a mate. Em contraste, a outra mulher, com uma frieza inquietante, aceitou a divisão do bebê. Naquele momento, Salomão revelou seu veredicto final: dê a criança viva a ela e não a mate. Ela é sua mãe. A inteligência de Salomão, sentado em seu majestoso trono, aceitou o desafio com um sorriso tranquilo. A cada pergunta apresentada pela rainha, o rei respondia com precisão e profundidade, exibindo seu extenso saber. A rainha de Sabá, maravilhada e sem palavras, reconheceu a sabedoria divina de Salomão, afirmando: foi verdade tudo o que ouvi em minha terra sobre os teus feitos e a tua sabedoria. Mas eu não acreditava no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Tu superas em sabedoria e riqueza o que ouvi. Apesar de seu vasto conhecimento e sucesso, a vida de Salomão não estava isenta de desafios. Com o tempo, seu amor por mulheres estrangeiras e a aceitação de suas práticas religiosas começaram a enfraquecer a fé de Israel. Salomão, em sua busca por alianças e paz, cometeu um erro fatal. Permitiu que suas esposas e concubinas adorassem seus deuses estrangeiros e construíssem altares e templos em Jerusalém. Essa concessão gradual minou a devoção exclusiva ao Deus de Israel. O grande templo que Salomão havia erguido para Deus tornou-se cercado por altares e santuários dedicados a deuses pagãos. E a nação de Israel começou a desviar-se do caminho da verdadeira fé. A inteligência de Salomão, outrora sua maior força, agora parecia insuficiente para conter a maré crescente da idolatria. Deus, que havia abençoado Salomão com sabedoria e prosperidade, ficou profundamente desapontado com sua infidelidade. Em um momento de tristeza e frustração, Deus declarou: já que esta é a sua atitude e você não obedeceu às minhas leis nem aos meus decretos, vou certamente tirar de você o reino e dá-lo a um dos seus servos. Assim, o reinado de Salomão começou a desmoronar sob o peso de suas próprias transgressões. Embora ele continuasse a governar até sua morte, o brilho de sua sabedoria e o esplendor de seu reino foram ofuscados por suas falhas e desvios. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. A era dourada de paz e prosperidade chegou ao fim, e a nação de Israel enfrentou séculos de conflitos e tribulações. A história de Salomão é um lembrete poderoso de que mesmo os mais sábios e poderosos podem cair se desviarem do caminho da fé e da justiça. Sua vida, cheia de conquistas e fracassos, nos ensina que a verdadeira sabedoria não reside apenas no conhecimento,
mas também na fidelidade e na obediência aos princípios divinos. Que a história de Salomão inspire cada um de nós a buscar a sabedoria verdadeira, a permanecer fiel em nossa fé e a governar nossas vidas com justiça e compaixão. E assim, o reinado do sábio Salomão chega ao fim. Sua jornada, marcada por momentos de esplendor e desafios, deixou um legado eterno. Seu nome será lembrado através dos tempos como um dos maiores reis da história bíblica, um homem cuja sabedoria, riqueza e poder ressoaram através das gerações. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir e comentar abaixo. Gostaríamos de saber qual outra história bíblica você gostaria de ouvir. Para mais narrativas incríveis e reflexões inspiradoras, inscreva-se no nosso canal Histórico da Bíblia e siga-nos no Instagram. Reflexões te inspiram. Até a próxima.